Nesta tarde de sexta-feira, aqui na chácara do prefeito municipal Wilson Bigelini, com muita alegria estão acolhendo aqui o senador da República, ministro Carlos Fávaro, que veio ao nosso município para trazer muitos investimentos, falar também do seu trabalho e anunciar também a sua pré-candidatura. O ministro Carlos Fávaro falou com muita alegria o carinho que tem pelo nosso município e também de futuros investimentos que estarão sendo realizados aqui em nosso município. Na realidade, a gente passa na caravana Mato Grosso para Todos, prestando conta do nosso mandato como senador, dos nossos companheiros, deputados estaduais, federais, que estão cumprindo um papel de excelência com a população mato-grossense. Estamos percorrendo 142 municípios de ônibus, de carro, acompanhando o desenvolvimento, as carências, as necessidades e também buscando demandas. Afinal de contas, é uma maneira também de chegar às pessoas, não esperar depois de eleito que as pessoas nos procurem nos gabinetes. Vir em loco, vir ao município, passar em todos, sentir a dor das pessoas, falar com o vereador, com o prefeito, com o secretário municipal, falar com as pessoas. É a certeza de que a gente pode, diante de um Congresso Nacional bastante empoderado, com bastante recurso, possa acertar na destinação desses recursos, fazendo a vida das pessoas melhor. Ministro Carlos, o senhor que vem trabalhando como ministro da Agricultura, agora como senador também, ao longo dessa sua caminhada junto ao governo, atual governo do federal, é claro que ninguém é perfeito. E o senhor sabe que há sempre aqueles que estão a favor e aqueles que são contra. E quem está contra critica muito. Ao longo dessa caminhada, o que o senhor apontaria de avanços que o senhor trouxe para o seu estado de Mato Grosso e também para o Brasil? Bom, nós já estamos nesse período como senador e ministro, só o senador e ministro Carlos Fávaro, independente das gobras do governo federal, que eu posso lhe relatar as principais, mas eu trouxe 1.850 bilhões de reais. Para Canarana, só eu, sem contar o governo federal, como por exemplo o IFMT, que é uma obra do governo federal, só eu trouxe mais de 50 milhões de reais em políticas públicas conectadas com os desejos da população. Máquinas, equipamentos, vicinais, odontomóvel, vão para a saúde, moto-niveladora, tratores, caminhão-pipa, muito recurso para a saúde, afinal de contas é uma carência importante que a gente precisa ajudar no enfrentamento das despesas para a saúde. E o governo federal também cumpriu muitas das suas ações. Eu quero aqui relembrar, por exemplo, o asfaltamento da BR-158. Eu vi algumas pessoas até dizendo assim, olha, agora que está ficando pronto 12 quilômetros. É verdade. E o governo passado fez quantos metros? Nenhum metro. Eu convido a população do Araguaia, no dia 21 de maio, com o ministro dos Transportes, Jorge, a gente visitar as obras, inaugurar os primeiros 12 quilômetros e ver o ritmo acelerado. Mais de 240 milhões serão executados no contorno da Malha Sede neste período de seca deste ano. Também o projeto Minha Casa Minha Vida, que foi retomado para o Mato Grosso todo, para o Brasil, 3 milhões de residências contratadas, 2 milhões de residências entregues. Em Mato Grosso, 30 mil residências entregues, 43 mil contratadas. São políticas públicas que retomaram o bem da população. Senador Carlos Fávaro, um assunto que está tirando o sono das pessoas agora, e o senhor que é do agro também, é de berço do agro, sabe muito bem quando se fala em reforma tributária. O que o senhor teria a dizer hoje ao agro do Mato Grosso com relação a essa questão que aqui em Canarana, pelo menos, a preocupação é muito grande? Olha, a reforma tributária não afeta o agro. Ela é uma reforma tributária que avançou para a tributação no consumo, não na origem da produção. Pode ser, e eu tenho visto alguns... Talvez por falta de informação. Eu tenho visto alguns contrapontos que talvez o governo do estado sofra porque não terá mais o ICMS, será só no IVA, diretamente na venda dos produtos, só no consumo. E nós temos uma população pequena diante de um cenário nacional. 3 milhões, 4 milhões de pessoas, é um pouco maior que a zona leste de São Paulo, da cidade de São Paulo. Portanto, nós temos menos consumo, menos gente consumindo. Mas eu acho que nós temos outras oportunidades. E a reforma tributária, ela vem de encontro ao principal anseio da população brasileira, que é a desburocratização.
Eu acho que o primeiro passo é desburocratizar esse emaranhado, esse cipoal de legislações e de impostos que as empresas precisam ter na área MEI. Departamentos jurídicos e contábeis para manter a sua vida organizada. Isso não faz sentido, tem que ser simplificado. Com a simplificação, a gente diminui a sonegação. E ao diminuir a sonegação, a gente pode depois, numa sequência lógica, sem pirotecnia, diminuir a carga tributária. Essa é a lógica da reforma. Uma reforma que o Congresso aprovou com o apoio do governo federal, depois de 40 anos tentando fazer essa evolução. E se não ficou perfeita, eu sempre disse para os meus colegas parlamentares, que a gente então faça os reajustes necessários. A inércia, o não fazer é muito pior. 40 anos sem ter uma reforma tributária simplificando. Por isso, eu acredito que será benéfica para a população brasileira. Ministro Carlos, muito obrigado pela sua presença. A gente também trouxe a nossa demanda para o senhor. Espero que o senhor aprecie com carinho. Estou à disposição sempre. É uma das missões passar pelo Estado, todos os municípios, coletando as demandas da população.